Oi pessoal, tudo bem? Acho que a maioria de vocês não me conhece ainda. Prazer, eu sou a Laura e eu vou estar aqui auxiliando vocês na matéria de português junto com o Gui. A gente vai dividir por enquanto as aulas, uma minha e uma dele, e no final de cada aula a gente vai disponibilizar para vocês uma lista sobre o conteúdo que a gente vai abordar no dia. Bom, essa é a primeira aula que eu tô gravando, então eu não sei ainda como é que vai ficar, se tá bom de luz, de áudio e a explicação também, então eu peço que vocês me deem um feedback, digam o que vocês acharam, pra gente ir melhorando e ficar cada vez melhor pra vocês. Então vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre funções da linguagem. Então, o que são funções da linguagem? Elas são as diferentes formas que a gente pode usar a linguagem de acordo com a intenção que a gente quer passar. Você quer fazer um texto ou uma fala objetiva, uma coisa mais subjetiva, ou alguma coisa focando na mensagem, uma fala rápida? Qual é o objetivo do teu uso da linguagem? É nisso que a gente estuda as funções da linguagem, que elas estão diretamente atreladas aos elementos da comunicação, que é o que vocês aprenderam na última aula com o Gui, não é? Sobre o código, sobre o emissor, o receptor, estão diretamente relacionados. É importante a gente ressaltar que não vai ser sempre uma função da linguagem só presente num texto, por exemplo. Pode ter diversas funções no mesmo texto, só que a gente vai analisar a predominância, qual que tá aparecendo mais, qual que tá mais evidente, aí que a gente faz a análise. A primeira função da linguagem é a função emotiva. Ela é focada no emissor e nas suas emoções, sentimentos, opiniões, e ela é marcada principalmente pela subjetividade, ela tem um olhar daquela pessoa. Nas cartas, nos diários ou em textos poéticos é muito comum a gente ver essa função. A segunda função da linguagem é a função conativa ou apelativa. Ela é focada no receptor, em quem vai receber essa mensagem. Ela é muito presente nos anúncios publicitários, nas propagandas e também em coisas políticas, porque ela tem a função principal de persuasão, de convencer quem está recebendo essa mensagem. Ela geralmente está na segunda ou na terceira pessoa do singular ou do plural. Ela apresenta verbos no imperativo, como por exemplo, use, compre, venda. E também tem a presença do vocativo, um chamado, como por exemplo, você aí que está ouvindo, compre alguma coisa, por exemplo. Agora vamos para a função referencial. Ela está focando no referente e a sua principal característica é objetividade e linguagem denotativa, é tudo no sentido literal. Ela não tem sentimento, opinião, visão subjetiva, nada disso. Tá geralmente na terceira pessoa e a gente usa muito no nosso cotidiano. Mas uns exemplos muito bons para a função referencial é a notícia, os livros didáticos e também os artigos científicos. Lembrando sempre objetividade e sentido literal. Agora falando da função poética, o foco está na mensagem. Diferente lá da função referencial, vai ter sim a linguagem conotativa, não vai ser tudo no sentido literal, e vai ter também muitas figuras de linguagem, como por exemplo a metáfora, a comparação, mas que a gente vai estudar mais a fundo nas próximas aulas. É um jeito diferente de se dizer o que você quer dizer, não dizer ele diretamente, sim de um jeito mais poético mesmo. Se importa muito com como é dito, como é escrito, como que essa mensagem vai ser passada, tipo, na estética da palavra, digamos assim. A função poética é muito comum nos textos literários, mas também na publicidade, assim como a função conativa. Lembra que é bom a gente sempre analisar o que está predominando. Além da publicidade, também na música, nos provérbios. Agora, vamos para a função fática. A função fática, ela foca no canal, na relação entre o emissor e o receptor. É o foco no contato entre eles. É aquela linguagem mais simples, assim, um diálogo. O oi, tudo bem? Meus professores sempre falavam que era como se fosse a conversa de elevador. Os principais exemplos da função fática são os diálogos e os cumprimentos no geral. E agora, por último, mas não menos importante, aliás, muito importante, tem a função metalinguística, que é a linguagem focada no código. A metalinguagem é a linguagem que se refere a ela mesma. É você explicar o código usando o próprio código. Uma vez uma professora minha deu um macete para nunca esquecer, que era a coisa dentro da coisa. A metalinguagem é algo
explicando esse mesmo algo. Como, por exemplo, o dicionário. São palavras dizendo o que são palavras. A gramática, uma mini gramática, é a gramática explicando a gramática. Outro exemplo também, como em músicas. Você pode ter uma música que fala sobre música, ou um filme que fale sobre filmes. E essa é a coisa da metalinguagem, é a coisa dentro da própria coisa. Então a gente chega ao fim da aula de hoje, eu espero que tenha ficado bem claro, que vocês tenham entendido. E agora vocês têm que fazer a lista que eu vou encaminhar, e qualquer dúvida sobre os exercícios ou sobre a aula, pode me chamar no Telegram ou a gente tira no nosso plantão de dúvidas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Um beijo, gente!